Hoje nós estamos aqui na casa do Dr. Ascencio Garcia. Ele é médico, ele é fundador da Universidade Estadual de Londrina e uma pessoa que tem uma representatividade, uma credibilidade muito grande por toda a história dele. Ele só tem 89 anos e 7 meses de vida, uma energia que dá inveja a todo mundo. Doutor, eu queria que o senhor me falasse, o senhor veio de São Paulo, né, para Londrina? Vim. Eu tenho uma história interessante no começo, que eu fiz o colegial aqui no Cristo Rei de Jacarezinho, no ginásio. Eu acabei os 4 anos de ginásio e no último dia o padre me chamou na sala que eles, depois do jantar, fumavam charuto e tomavam café. Aí o padre José ele olhou para mim: Ascencio, você nunca pensou em ser padre? Desse jeito. Eu tinha o quê? 13 anos, para 14. Falei, não me passou pela cabeça, mas vou falar com minha mãe. Cheguei aqui em Londrina, acabou o curso e vim para cá. Almoçando, eu falei que minha mãe me meteu a mão na cabeça: você vai ser médico? Minha mãe é aquela espanhola, matriarca, que mandava. E acabou. Aí eu falei, então tá bom, só que eu quero ir para São Paulo, não vou ficar aqui não. Vai para São Paulo. Fui para São Paulo com 14 anos sozinho, morei nas pensões, fiz o colegial lá, fiz o vestibular, entrei direto, fiz medicina, mais 3 de residência e cirurgia. Depois que eu vim para cá para trabalhar. O senhor me falou que o senhor nasceu no estado de São Paulo, né? Nasci em Pedregulho. Minha família morava toda lá. Uma historinha anterior. Meus 2 avós são imigrantes espanhóis que vieram em 1918 e 20 para o Brasil como colonos de café na região de Pedregulho e Franca. Lá é que eu nasci. O senhor tem o Dr. Pedro, outro irmão que também é médico. Quantos irmãos vocês são? Nós somos 5, 2 homens e 5 mulheres. Todos filhos de imigrantes, todos formados graças ao café. Meu pai dizia, esta terra não existe coisa igual. Quando ele foi colono e o dono da fazenda falou para ele, o senhor vai cuidar de 4.000 pés de café e no meio o senhor pode plantar milho, arroz, o que o senhor quiser, de graça. Meu pai não acreditou, falou, não é possível. Era verdade. De que cidade que a sua família veio da Espanha? Lá do sul da Espanha, Almeria, Albós. Você conhece aquela região? Não, a Espanha não tive prazer ainda de conhecer. É. E eu queria que o senhor me falasse um pouco, doutor, porque o senhor tem uma história muito importante para Londrina, para o Paraná, que foi a fundação da Faculdade de Medicina e depois a transformação na Universidade Estadual de Londrina, né? O negócio é o seguinte, Londrina tinha, em 1965, tinha 3 faculdades isoladas: Filosofia, Ciências e Letras, Direito e Odontologia. Mas a cidade clamava por um curso de medicina, queria médicos. Aí então o que eu fiz? Eu não queria ser, mas me elegeram obrigatoriamente presidente da Associação Médica de Londrina em 66. Primeira reunião minha, eu com os meus colegas que formavam a diretoria. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma faculdade de medicina? Vamos. Tá bom. Eu expedi convites para as personalidades de Londrina que falavam em faculdade. Jornais, lives, bispado, meu amigo Geraldo Fernandes, grande amigo meu. Fizemos uma primeira reunião, 20 pessoas. Convoquei a segunda, já tinha uns 4 ou 5. Na terceira estava ótimo, só estava a minha comissão de médico, né? Vamos fazer lá. Quem que era o prefeito na época? Ócio de Novaes. Aí então, o que vamos fazer? E são coisas que acontecem e ninguém entende por quê. Ao começando, como vamos fazer? Eu morava casado com a minha outra senhora, Vânia, morava atrás
da catedral, onde hoje é aquele restaurante. Aquela casa é onde eu morei. No domingo, de manhã cedo, 9h10, um senhor que estava hospedado no hotel em frente, Bourbon, atravessa a rua, bate na minha porta e fala: senhor doutor Ascenso, sou eu. Acabei de ler no jornal aqui que os senhores estão querendo fazer uma faculdade de medicina. O meu filho acabou de fazer uma na Fundação Gama Filho do Rio de Janeiro. É uma universidade privada, ele fez uma faculdade de medicina lá. Eu tenho certeza, se vocês quiserem ter a experiência dele, falarem com ele, ele vem aqui para falar com vocês. e quem que é o médico? Cara, daqui a pouco eu lembro. Esqueci. Não tem Eu problema. lembro daqui a Tá. pouco. O que fizemos? Ligamos para ele veio, ficou aqui conosco uma semana. Por uma semana nós saímos com o que ele falou: vocês têm que fazer uma faculdade sob forma de fundação, com patrocínio do governo, claro, mas uma fundação que tem autonomia para dirigir-se. E essa fundação, então, mantém a faculdade tranquilamente e faça uma lei. E está aqui o esboço da lei que vocês precisam. Quem que era o governador na época? Lei Braga. Pegamos aquele esboço, peguei um deputado, Olavo Garcia Ferreira, né, do seu tempo. Não. Ele era um bom deputado. Ele deputado, uma hora comigo com o governador que eu preciso levar essa pretensão de Londrina. Arrumou, fomos lá no meu velho FUC. Chegamos Que lá, idade o senhor tinha, doutor, mais ou menos? 35. Jovem, né? Menino de tudo. Aí, desculpa, 35 na UEL, 33 na faculdade, 32, 33. Certo. Chegamos lá, governador, é o seguinte: Londrina precisa de uma faculdade de medicina, nós pegamos uma assessoria grátis. José Ferreira, do Rio de Janeiro, e que nos deu essa orientação de fazer dessa forma. Ele estava com o secretário da Educação, eles concordaram na hora e falaram: vamos fazer a lei, e está acabado. Assim. Fizeram a lei, dias depois vieram assinar. E nós, então, tínhamos um papel na mão. Foi criada, então, uma fundação chamada Fezolon, cujo pessoal tinha uma diretoria, reuniu-se e ela escolhia um diretor para a faculdade. Me elegeram e eu comecei a organizar a faculdade. E aonde que ela começou a funcionar? Começou a parte técnica inicial na odontologia, ali da Rua Pernambuco, nos laboratórios de anatomia e fisiologia deles. Começamos lá. Ali é onde é o UEL hoje, a área de odonto. E odonto, Na exatamente. Pernambuco, Papel Doce, Exato. né? Aí depois, então, veio a necessidade. Bom, ao mesmo tempo, tem grandes coisas na história, porque nós, dessa Fezolon, que era a proprietária da fundação, fomos ao governador, agora não mais Lei Braga, mas Paulo Pimentel, e falamos: nós precisamos de uma área para fazer uma faculdade de medicina, e a Fezolon pretende fazer outros cursos. Então nós queremos uma área grande. O Paulo Pimentel, junto com Orlando Erin Quinones, que era secretário da Fazenda, escolheu a área. Nós escolhemos a área onde hoje é a UEL. Mas quando a faculdade começou a funcionar, aonde que era a parte médica? O hospital que os alunos estudavam? Eu comecei com essa, porque paralelamente nós começamos a construir os laboratórios de anatomia lá. Então, com 2 anos, a parte básica passou para lá. Aí veio a parte clínica. Fui na Santa Casa, onde eu era médico, falei: ó, eu preciso de uma sala e de doentes para tratar. Aqui de graça que os professores tratarão. Convênio, assinando, me deram a sala e lá começou a parte clínica.
Nós temos os professores, isso é importante frisar, que os professores que vieram por concurso público, mas eu convidava quem eu queria lá em São Paulo que tinha pós-graduação. O senhor lembra de alguns nomes para me citar? Assim, Sim. Vou te citar. O Thomson, que está aqui, Sim. conhece, né? O Azuleika, que está aqui. O grande cirurgião pediatra, Lúcio Tedesco, está aqui. O grande urologista, que infelizmente morreu há pouco tempo, o Menocinho, não sei o quê? Brandina? O doutor... Urologista ou nefrologista? Nefrologista. Mocelin, que veio de Curitiba, o Prandi, Lauro Prandi, que você falou, e os dois, o nefrologista e o cirurgião Prandi, fizeram o primeiro transplante renal do Paraná. Sim, isso eu sei. Você sabe, né? Sim. Aí Bom, o curso começou... Aí começou com só pós-graduados, maravilhosos. Não foi nenhum que não foi para o concurso, todos para o concurso. E usamos tudo que tinha de melhor, plausível na época, porque naquela época não tinha tanto doutor e nem mestrado em medicina. Estava começando. E a sociedade, de alguma maneira, ajudava vocês? Não só a questão, o governo, né? Mas a cidade, Londres... Total! Aceitaram todos, mudaram para cá, alugaram casas aqui, eu avalizava o aluguel, eles não tinham conhecimento aqui. De todos eles, a cidade incorporou. O que aconteceu? Isso é importante. A medicina de 66 era a medicina básica, com médicos bons, mas não tinham aquela formação acadêmica pós que era necessária. Então, a Faculdade de Medicina chacoalhou e transformou Londrina num grande centro médico. Desde aquela época. Com a Faculdade de Medicina, que era considerada entre as 7 melhores do Brasil, na época. E como é que o senhor fez para... Como é que começou a aí universidade? Então, felizmente, o Hospital Evangélico aqui do Rio Pernambuco mudou para o prédio e nos deram de graça aquele hospital antigo. Eu chamei a turma da medicina lá da cirurgia para fazer uma readaptação e transformamos aquele hospital de 50, 60 leitos em 100 leitos. Ali trabalhamos vários anos, todo o meu tempo de diretor. E fizemos um convênio com o Sanatório de Tuberculose para tratamento de doenças infecciosas lá. E assim foi. Até eu sair, depois, aí tem história que eu não vou contar, mas talvez eu conte. E como é que foi o início da universidade? Bom, isso foi na faculdade. Aí então, com essa coisa, estava a coisa borburando a cidade querendo uma universidade. E o Paulo Pimentel pegou, aceitou e fez 3. Londrina, Maringá, Ponta Grossa. 3 iguais. Como é que ela fez? Em fundação com a Faculdade de Medicina. E a UEL começou com quantos cursos, doutor? Eu vou dizer também isso, muito importante já já. Então, eu dizia, começou como fundação. E ela chamava-se Fundação Estadual de Londrina. FUEL, e não UEL. Inicialmente era FUEL. Por quê? Porque todo o período inicial dela era em fundação. A semelhança da medicina. Certo. Entendeu? E aí então foi uma maravilha, porque introduziu-se o conceito de autonomia. Entendeu? E o reitor
realmente era autônomo. Ele brigava para ter um orçamento à altura. Mas o orçamento ele era Estadual. Para a só universidade. só vinha através do governo estadual e federal, é isso? Isso era parte do governo. Como era uma fundação, nós podíamos cobrar do aluno. E aí começamos a UEL, todos os alunos pagavam uma mensalidade que correspondia mais ou menos a 20% do que é uma mensalidade de hoje. Era pouco, mas era ótimo. Eu cheguei a estudar nesse período, eu pagava a mensalidade da universidade. Por que era ótimo? Porque o estudante sabia que estava pagando e exigia. O que ele pagava? Um curso de direito hoje custa, por mês, R$800. Não, o aluno pagava R$160, R$200. Era plausível e todos pagavam muito bem. Com esse dinheiro, a UEL tinha uma autonomia para o dia a dia. Não precisava pedir para o governo dinheiro para comprar o giz, como era antigamente. Certo? A UEL tinha autonomia para tudo o que ela queria administrar. E assim foi. Aí veio a pergunta: quantos cursos tinham antes da UEL? 14. Direito 1, odontologia outro, filosofia, medicina outro, administração outro e a filosofia, ciências e letras com vários cursos, pedagogia, história, geografia, etc. Eram 14. Com a nossa autonomia, nós criamos 14 cursos. E qual foi o 14! Por quê? De que jeito? Eu chamei uma professora de geografia chamada Yoshia Nakagawara e falei: Yoshia, me diz o que Londrina precisa de cursos. Ela me deu a relação. Primeiro, engenharia. E veio vindo. Eu comecei instalando, não engenharia, comecei educação física, porque o governo obrigava educação física no ensino superior. Depois tirou. Mas o segundo foi engenharia, depois vieram os outros. Ciências veterinárias. E daí? 14 cursos. Quando eu saí, estavam todos instalados, 28 cursos era a universidade. Doutor, e qual foi o seu maior desafio enquanto reitor da UEL? Enquanto reitor, muitos desafios. Mas assim, um que teve um peso maior. Peso maior. Eu estava no governo e era governador Leão Pérez, de lembrança horrorosa. Estava, começo dele, fui até lá e apresentei a UEL para ele, a FUEL. Apresentei tudo e queria fazer papapá. Então ele falou: doutor Ascencio, eu gostaria que o senhor renunciasse, porque eu tenho que nomear alguém para a reitoria da UEL. Eu estava com o Vilela, que era da Folha, lembra? Sim, o Trabalhava- pai do Tirinho Vilela, né? Trabalhava comigo? Estava com o meu secretário. Governador, o senhor está enganado, eu tenho um mandato de 4 anos. Ainda falta 2 anos para eu cumprir e absolutamente não vou fazer nada, não vou cumprir. Mas o senhor tome a atitude que quiser. Levantei e fui embora, com todo mundo que estava comigo. E aí? E aí, eu cheguei aqui em Londrina, falando com os meninos. Sabe uma coisa? Eu vou falar com o ministro da Educação, ministro federal, ministro da... o ministro... era o ministro principal do MERC. Certo. Cheguei lá, marquei uma audiência, fui lá.
Daqui a pouco o senhor lembra. Daqui a pouco eu lembro. Então, o senhor falou que foi falar com o ministro do Médici. Do Médici, do que estava acontecendo nessa área aqui comigo, contei a história. Ele levantou, veio até mim, até o Londrina, volte para Londrina tranquila. Daí 2 dias saiu o decreto mandando o Leão Pérez para a rua. Tá lembrando? Eu sei mais ou menos da história. Ele bateu, volta para Londrina tranquilo, não se preocupe. Daí 2 dias o Leão Pérez estava na rua. Então esse foi um episódio brutal. O resto não. A cidade foi perfeita, tudo foi perfeito. Como é que o senhor vê a UEL hoje, doutor? Como é que o senhor vê a universidade hoje? Com todas essas dificuldades que ela está passando. Na evolução da UEL, ela teve pontos positivos enormes. Primeiro, ter um exemplo da medicina com autonomia e que no começo foi. Nós tínhamos contato com os diretórios de estudantes perfeitos. 2 meses antes de eu sair, eu recebi uma comunicação do governo federal, do Ministério da Educação, dizendo para eu criar um serviço de inteligência na UEL, em relação a tudo que se passava no país. Eu peguei a carta, o ofício, falei, bom, tenho 2 anos, gaveta, não fiz nada. Quando veio outro reitor, eu passei a carta para ele, não sei se fizeram ou não. Mas nunca houve nenhum problema político. Veio, não vou falar, o reitor posterior, parente do Ney Braga, e que teve a grande capacidade de mandar embora de volta para São Paulo quase todos os médicos que estavam na faculdade fazendo a melhor medicina possível do Paraná. Ele contratou um coronel do Exército, pôs como gerente do HU, e esse gerente começou a perseguir todos eles, porque o cirurgião operava até as 3 da manhã, mas tinha que estar às 8 horas na aula. Isso não existe no mundo. Bom, o que aconteceu? Voltaram. Ficaram alguns. Você, Lúcio, Thomson, grande parte, uns 12 a 14. Isso foi o maior prejuízo que um senhor, que deve ser considerado pessoa não grata de Londrina, fez para Londrina. Dessa turma que saiu quem? Flair. Conhece Flair? De nome, sim. Conhece? Flair é um médico formado aqui, não é? Trabalhou com o pessoal, esse pessoal de São Paulo, que o mandaram para Barcelona, Londres e Barcelona, e se especializou em gastro, em fígado. Veio aqui para o UEL, era nosso professor, trabalhava muito bem, depois vou falar disso depois. Aí, com essa pessoa não grata, voltou também para São Paulo. O senhor pode falar quem que é essa pessoa? Oscar Alves, filho do reitor da UEL, Doutor? que foi reitor que a gente chama em São Paulo interfêmores, porque era casado com a filha do Ney Braga. Sim. Tá bom? Tá bom. Bom. Como é que o senhor vê a universidade hoje? Aí eu estou chegando lá. Esse moço Frei Carrídio foi convidado para São Paulo, ficou lá. O que ele é hoje? Professor de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP, que há 15 ou 20 dias recebeu em Barcelona um título internacional. Espera aí, tá aí, onde eu estou chegando. É o pessoal que além, depois eu vou falar isso aqui, mas já estou levando para dizer o que é isso, o que é. Frei Carrídio, numa sessão
da Universidade da Catalunha, maravilhosa. Eu tenho até DVD dele, está no celular, a história toda. Ele lembrando de Londrina, onde ele começou, tudo direitinho, falando de São Paulo, onde hoje em São Paulo ele é o Papa de Fígado do Brasil, Flair Carrilho. Certo. E eu queria que o senhor falasse como é que o senhor está vendo hoje. Bom, daquela faculdade que eu falei, que eu parei por causa dos professores, foram embora, piorou. O curso de medicina vem se mantendo, não é daqueles meninos. E a universidade, então, passou uma fase política. O PT invadiu a universidade e acabou com a universidade. Está lá, degringolada, abandonada, suja, com coisas ao lado, claro, de coisas boas. Mas não tem também a omissão do governo do Estado? Governo do Estado? Já que é uma universidade estadual? Eu vou chegar lá. Por que nós queremos a Secretaria de Ensino Superior? O senhor foi secretário do governo... Isso é outra história, exatamente. Aí, então, completando a sua pergunta, o PT veio com a metodologia dele, que é a mesa do governo, né? E fez isso, a coisa degringolou um pouco, mas a universidade tem elementos excelentes de trabalhos de pesquisas que continuam e tem formações de profissionais alto e baixo. Eu queria saber a sua opinião sobre a questão das cotas. Como é que o senhor vê isso? Aí então, eu me lembro até uma homenagem que eu recebi uma vez aqui da Folha, babá, e que deram a palavra ali, eu falei das cotas. Corta pela raiz a coisa mais importante do homem, que é a capacidade. Se ele quer disputar um concurso, ele tem que se preparar. Então não é dar a cota para ele. Não. Dá a vara para ele pescar. Estude, prepare e dispute. Mas então deixa eu só... Sou contra toda a cota. Então, mas doutor, vamos pensar. As pessoas que têm menos recursos, mais dificuldade de estudar. Eu só estudei escola pública e eram as melhores. Exato. Hoje a gente vê que para entrar na universidade, a maioria são estudantes de escolas particulares, né? Então, o ensino público ele está em déficit. Então, essas pessoas, principalmente os negros, né, que não têm no país tantas oportunidades como as demais. O senhor não acha que é uma forma de equilibrar uma discrepância que existe? Não. Tem que dar um anzol, tem que dar condições, se possível, até para comer. A escola é para aprender e vai disputar. Racial? Também não. O negro não é menor que ninguém. Ao contrário, ele tem que ter a condição. Então, aí que o poder público tem que dar essa condição. Vamos chegar, como nos Estados Unidos, a bolsas de todos os tipos. Tá, eu queria agora falar um pouquinho. O senhor foi, depois que o senhor saiu da universidade, o senhor foi secretário de Ciência e Tecnologia. Não, mas antes disso tem uma coisa importante. Na faculdade, na universidade, como é que começou a universidade? Com o sistema de créditos. Certo. Por quê? Eu fui aos Estados Unidos com dinheiro meu, já como reitor, e fui lá em 3, 4 universidades e aprendi o que era o sistema de crédito. E implantei a universidade com o sistema de crédito. Você deve se lembrar que tinha um catatal desse tamanho, em que está escrito lá todas as disciplinas, quanto elas valiam em crédito e como o aluno se matriculava, com as disciplinas obrigatórias, as opcionais e as eletivas. Doutor, e quem que era o seu braço direito na universidade? Quem que era a pessoa assim, mais... Eu tinha 2 rapazes excelentes, Nelson Esperandia e Fernando Lacueva Valespi, os 2.
Mas eu tinha 2 advogados de primeiríssima, Wilson Sokolovski e Moacir Boé. Certo. E o senhor poderia me falar, então, da sua transição da universidade para a Secretaria de Ciência e Tecnologia? E ainda, lá eu falava que depois vieram os sábios do PT e acabaram com o sistema de crédito e voltaram para a escolinha, que é hoje. Isso, para mim, é um desastre. E como é que o senhor vê Os Estados Unidos inteirinho vivem no sistema de crédito. Maravilhosamente feito. Bom, isso então é uma coisa ruim. E a outra, que o PT, com o senhor, tem um governador aqui, é muito complicado, como é que chama aquele governador? governador? É, que foi governador 3 vezes já. Lerner? Não, porque é senador hoje. O Álvaro Dias? Hein? O Álvaro Dias? Não, esse é ótimo. Requião? Requião. Veio o senhor Requião, o que ele faz? Acaba com a fundação e transforma a universidade em autarquia e transforma todo mundo em funcionário público. No meu tempo era CLT, mandava embora quando não prestava, e eu cheguei a mandar embora professor que não prestava. Agora não, funcionários públicos. Senhor Requião, você quer? Tá, como é que está a universidade? Está desse jeito. Perdeu grande professor, tirou o sistema de crédito e não é uma fundação. O que acontece? São Paulo, USP, não é uma autarquia, mas tem um orçamento diferente. O que ela faz? Fundações paralelas. Lá tem a fundação do Hospital do Coração. Mas a própria USP está com problemas sérios, né? Claro, exatamente. Gestão, né? Mas todas elas estão criando as fundações paralelas, porque é um sistema melhor de administrar. Então hoje vem aqui o pessoal reclama da autonomia. Por que eles não reclamam para voltar para a fundação? Ou não? Não tem autonomia. Cria Então vamos falar do seu trabalho como secretário de Ciência e Tecnologia. Aí então é que o Álvaro, contei a história da Secretaria, né? Por quê? Porque o Estado tinha várias faculdades públicas estaduais ao léu. Foi quando eu falei para o Álvaro, não, então cria uma Secretaria de Ensino Superior, porque vai comandar essas faculdades todas e ver em nível orçamentário como é que o Estado participa de todas elas, que é o que essa Secretaria deve fazer. Bom, alguma coisa não funciona bem. Nem sei bem por quê. O fato é que não vem o custeio e o financiamento necessário para pesquisas, para as outras partes não vem. O Estado, desculpa que não tem verba. Mas por quê? Porque está faltando aquela parte particular que o aluno tem que pagar. Mas e na sua época, quando o senhor foi secretário da Ciência e Tecnologia? Eu planejei o que eu pude. O senhor ficou quanto tempo como secretário? Quase 4 anos. E o que o senhor fez de mais expressivo como Mais secretário? Organizei os orçamentos e o Estado, então, sabia o que estava fazendo. Criei a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com sede em Cascavel, que reuni 4 faculdades isoladas, Cascavel, e fiz a Fazenda Experimental da UEL. Quando eu criei o curso de veterinário, a agronomia foi depois. Nós não tínhamos fazenda experimental. Tinha que usar visita aqui, visita ali. E sempre ficou faltando uma fazenda experimental. São Paulo, na USP, tem, em Piracicaba, 400 alqueires, que é a fazenda experimental deles. E eu queria, então, repor
essa falha e criar uma fazenda especial de 100 alqueires. Como secretário, Álvaro Dias e prefeito Wilson Moreira. Cada um daria dinheiro para 50 alqueires, 50. E nós compraríamos 100 alqueires ali na UEL. O que eu fiz com o meu secretário? Levantei toda a área topográfica ao sul, levantei por tudo, documentos, tudo. Cheguei ao Álvaro, orçamento, pode pôr. Fui 50% do orçamento. O senhor Luiz Carlos Alves, ao qual eu fui 3 ou 4 vezes pedir a liberação do dinheiro, nunca me liberou e o Estado não participou. Mas como é que foi comprado? Aí então, eu saí do governo, saí uns meses antes, eu estava em desacordo com alguma coisa. Cheguei aqui em Londrina, fui no gabinete do grande prefeito Wilson Moreira, com o meu colega Lúcio Tedesco, que era o secretário da Saúde. Marquei uma audiência e falei para ele, prefeito, daquele conversa, o Estado, estou saindo de lá, não consegui. O senhor tem condições de arrumar o dinheiro para desapropriar 50 alqueires lá ao sul? Eu trouxe aqui o levantamento, falando como você falando com ele, da área ao sul do campo, que está emendada com a UEL. E tem coisa aqui, pepino e maior ainda, porque eu tive a sorte de poder comprar 10 alqueires aqui ao lado da UEL, porque quando eu era reitor da UEL, o meu amigo Dalto Paranaguá fez uma lei considerando impossível usar a área ao sul da UEL, porque a UEL poderia precisar dela. Essa lei tem vigor por 5 anos. Quando eu saí, eu passei para o próximo Heitor. Oscar, não renovou. O que aconteceu? No dia seguinte, os imobiliaristas compraram todo o sul da UEL. Não havia mais expansão. Está lá, loteado. Ai, puta merda, comprei uma área de 10 alqueires que comunicava com o sul, não por áreas que está loteada. E o Wilson Moreira, está aqui o projeto, tá? Quanto custa? Hoje o alqueire aqui é tanto, 50 alqueires. Pegou um lápis com um papel, fez a conta. Lúcio, providencia uma lei para eu comprar e doar isso para a universidade. Isso é o Wilson Moreira. Isso é líder. Isso é prefeito. Isso é pé no chão. E aí, antes dele sair, a lei estava votada, ele deu dinheiro e está lá. A fazenda experimental nos 50 alqueires. Para medicina veterinária, agronomia, biologia, etc. Doutora Ascencio. Bom, isso então é para acabar aquele assunto que eu falei de como a universidade poderia. Você quer saber agora?